Olá pessoal, a gente vai fazer um vídeo aqui desenvolvendo algumas ideias relativas ao cenário macroeconômico atual no país, tá? E ver como esse cenário abre especialmente uma janela para alguns investimentos que possam ser realizados e bem-sucedidos, tá? Nós estamos hoje no dia 25 de março de 2025, foi o dia em que o Comitê de Política Monetária do Banco Central apresentou a ata explicando por que a taxa Selic ela passa de 13,25 para 14,25, inclusive uma decisão dessa tomada na semana passada, nos dias 18 e 19 de março. Então a ideia aqui desse vídeo é a gente repercutir um pouco das consequências dessa mudança na taxa de juros, um aumento de 1 ponto percentual, que é um valor expressivo, e entender também por que houve a necessidade dessa alteração segundo, né, a interpretação do Banco Central. Tá? Para quem não me conhece, o meu nome é Flávio Taliba, eu sou professor titular da Universidade Federal do Ceará e pesquisador associado do Instituto Brasileiro em Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Tá? Coordeno também o Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste do FGV. Tá? Então a ideia aqui é exatamente a gente conversar um pouco e falar inclusive de elementos básicos de macroeconomia, para quem não entende, né, como é que funciona toda essa engrenagem macroeconômica. E eu gostaria também de falar, já no final, explicar um pouco sobre marcação a mercado. O que é marcação a mercado, Flávio? Né, inclusive eu gravei aqui recentemente alguns vídeos no Instagram, sinalizando que esse aumento, né, da Selic, ele abre, né, vamos dizer assim, uma janela que seria importante quem tivesse ali um dinheiro disponível para investimento, que possa ser aí um bom investimento, possa dar um ótimo retorno. Então eu também vou discutir um pouco disso. Tá? Aqui não vem nenhuma orientação de investimento, tá? Mas apenas mostrando como é que o mercado funciona, como é que a macroeconomia funciona e quais são as possibilidades aí para quem pretende investir. Eu vou fazer aqui uma apresentação, alguns slides eu vou disponibilizar aqui na tela para vocês irem acompanhando assim, de forma mais didática possível, tá? E como seria um conhecimento básico, né, de macroeconomia, para realmente a pessoa que assim não conhece a área ou que pretende conhecer, tem ali condições de entender o que está acontecendo com a macroeconomia brasileira e quais são aí as alternativas que possam orientar tomadas de decisões, tá? Então, a gente vai falar aqui do cenário macroeconômico, entender os motivos desse cenário e entender também a partir daí qual seria, né, uma alternativa de investimento importante, tá? Então o objetivo aqui desse vídeo que eu estou gravando para vocês seriam 3 objetivos, né? Primeiro é tentar explicar quais foram as motivações da alta da Selic. Já eu explico também para vocês o que significa Selic, tá? É a taxa básica de economia que tem uma referência aí praticamente para todas as outras taxas de juros da economia brasileira, tá? O segundo ponto que eu quero abordar com vocês são as consequências para a economia desse impacto. O que isso provoca a economia? No momento que eu aumento a taxa de juros, inclusive no valor expressivo, como foi agora, 1 ponto percentual, quais são as consequências disso para a economia e, em última instância, para a vida de vocês? Quer dizer, a vida da gente é afetada diretamente, né, uns mais, uns menos, mas é afetado diretamente por essas mudanças, né, vamos dizer assim, mais abruptas na economia.
E terceiro ponto, é isso que eu já falei, é falar um pouco de oportunidades para investimentos e, de alguma forma, pensar como é que você poderia se beneficiar de uma situação dessa, a despeito da gente sabe que o aumento na taxa de juros, ele sempre tem um efeito recessivo na economia, né? Ele trava a atividade econômica, a gente também vai explicar um pouco sobre isso, tá bom? Então eu vou passar aqui já para já discutir, e antes, eu inclusive vou colocar aqui na nossa apresentação o que é a taxa Selic, tá? O nome Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, tá? É a taxa básica da economia, é a taxa referencial em que, atrelado a ela, diversas outras taxas de juros são praticadas. Então, é aquela taxa piso, vamos dizer assim, da atividade econômica, tá? Ela é definida pelo Copom. O que é o Copom? O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que tem como uma das suas atribuições, exatamente em 45 dias, se reúne e redefine qual seria a taxa de juros de equilíbrio da economia, tá? A gente vai depois aprofundar um pouco essa discussão, porque quando se busca, na verdade, a taxa de juros, nós temos aí uma atribuição principal do Banco Central, isso estabelecido em todo o seu normativo, é de controlar a inflação. Então, vamos dizer, o Banco Central estabelece como um instrumento para controlar a inflação a utilização da Selic como essa capacidade que possa realmente atender esse objetivo. Então, nós temos, por exemplo, uma meta inflacionária prevista para 2025 de 3%, então eu vou de alguma forma calibrar essa taxa de juros para que a inflação convija para essa meta, tá? Isso é o que os economistas chamam também de ancorar as expectativas, porque se a inflação ela está desancorada da sua meta, isso é uma sinalização muito ruim para todos os agentes econômicos, porque dá a sensação que tudo pode acontecer, ou seja, a inflação pode subir, isso prejudica os contratos, isso prejudica investimentos, isso prejudica negociações. Então, é salutar que, para o bom funcionamento da economia, se tenha uma previsão inflacionária e que essa previsão ela seja crível. É fundamental que ela seja crível, tá? Então, a taxa Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter a inflação sob o controle, tá? Então, ele utiliza, e existem, né, vamos dizer assim, regras que eu possa estabelecer uma relação casual, né, entre taxa de juros e inflação. Então, quando a inflação está saindo lá da sua meta estabelecida, eu utilizo a taxa de juros para tentar levar ou convergir essa inflação para os valores desejados. E sempre quando estabelece uma meta de inflação, também atribui-se intervalos, que ela pode ali estar acima de um determinado intervalo, para cima e para baixo, e aí como se fosse ali uma região de segurança do Banco Central, tá? Então a taxa de juros ela é essencial, ela é uma das variáveis macroeconômicas mais importantes que tem para o bom funcionamento da atividade econômica, tá? E como já falei também, ela serve como referência, né, às outras taxas praticadas no país, tá bom? Então, uma vez a gente discutido o que é a Selic, quais são as características principais, a gente agora vai avançar exatamente para discutir aqui a parte 1, né, que é a seguinte pergunta: o que motivou a subida da taxa Selic, tá? Então, nós temos aqui
hipóteses, inclusive quando se lê a ata do Comitê de Política Monetária, repito, que foi divulgada agora recentemente, mais precisamente hoje, né, dia 25 de março, atribui-se 3 grandes preocupações, tá certo? Então, o que justifica a Selic ter saído de 13,25 para 14,25? Primeiro ponto é a pressão inflacionária. Como já falei, todas as previsões estão indicando que o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Ampliado, do IBGE, que é o índice oficial, vamos dizer assim, de inflação no Brasil, ele está fugindo, né, a meta estabelecida de 3%. Então, existem previsões aí de 4,9%, 5,6%. Então, ela está fora, inclusive, daquela margem de segurança que eu comentei. Tá? Então, se está fora da margem de segurança, é porque alguma coisa está errada, né, no cenário macroeconômico, no equilíbrio macroeconômico, de modo que o Banco Central precisa utilizar esse instrumento de política monetária, que é a taxa de juros, para ajudar com que a taxa de juros possa convergir para essa meta. Então, vamos dizer assim, o primeiro motivo é a pressão inflacionária. A gente está observando, inclusive, aí questões relacionadas aos preços dos alimentos, subiram muito aí. Por que acontece inflação, né? Então, existem vários motivos, várias teorias, tá? Mas o certo é que, do jeito que é desenhado hoje o sistema macroeconômico brasileiro, a taxa de juros se torna esse instrumento muito importante para controlar a inflação. O outro ponto, e que tem a ver com o primeiro, né, é a deterioração fiscal, ou seja, há um entendimento, tá, das principais autoridades econômicas no país, em que a desorganização, vamos dizer assim, das contas públicas seja um elemento central também em fazer com que a taxa de juros precisasse subir, tá? A gente pode pensar a macroeconomia, especialmente com as suas 2 principais políticas, a política fiscal e a política monetária. O que é a política fiscal? A política fiscal é a política de gastos e tributos. Tá? E a política monetária é a política de controle da liquidez da economia, ou seja, da quantidade de moeda em circulação. Então, quem faz a política fiscal principalmente é o executivo, e quem faz a política monetária é o Banco Central. Então, quando você utiliza essas 2 políticas de forma coordenada, de forma harmônica, você consegue um bom funcionamento da atividade econômica. Mas quando essas políticas não estão bem desenhadas ou não estão bem sintonizadas, aí começa a haver problemas, inclusive problemas de coordenação. O que tem sido colocado, aqui há uma preocupação permanente com as contas públicas, a expansão do déficit do governo e, por consequência, o aumento da dívida pública. Então, quando você percebe que o ente governo ele está se endividando de forma, inclusive, às vezes acelerada, é natural que quem empreste dinheiro ao governo acaba exigindo um prêmio de risco maior, tá? Ou o governo precisa também estimular uma taxa de juros mais alta, até para atrair mais recursos. Então, a questão fiscal, que se debate muito hoje no Brasil, ela é essencial para dar esse equilíbrio, né, nas contas, inclusive para possibilitar futuramente ter taxas de juros mais baixas. Por último, aqui como um terceiro motivo, é o cenário global instável. E nesse cenário global a gente tem essas incertezas no ambiente internacional afetando o Brasil, tá? A gente vai falar também em mais detalhes desse tema, mas a gente tem aí o novo presidente Trump tomando medidas na economia americana. A gente não sabe exatamente como isso que vai repercutir
no Brasil. Temos ainda a guerra da Ucrânia e da Rússia também, que tem consequências, e o próprio comportamento, né, dos presidentes dos bancos centrais de outros países. A gente vai discutir também um pouquinho. Então, esses são os três principais motivos que fez com que a taxa de juros se acelerasse, tá? Eu vou colocar aqui, estou colocando já aqui para vocês verem a questão da ameaça da inflação se acelerar, tá? E aqui eu trouxe dois gráficos, duas figuras. Aqui o primeiro é IPCA e meta para a inflação. Aí uma perspectiva, tá? Nesse gráfico aqui do lado esquerdo, há uma perspectiva aqui que haja uma aceleração da inflação para os próximos meses. Isso, inclusive, essa previsão é feita no relatório Focus. O Banco Central, toda semana, ele ouve, né, no mercado diversas opiniões sobre o comportamento de algumas variáveis econômicas, dentre elas a inflação. Então ele pergunta: o que é que você acha que vai ser a inflação na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano? Então isso faz com que tenhamos aí uma percepção média do mercado sobre o que vai acontecer com a inflação. E por esse gráfico a gente percebe, esse gráfico inclusive ele é do próprio Banco Central, ele sinaliza aí um índice acumulado, inclusive o índice acumulado nos últimos 12 meses está em 4,96, né? Ou seja, bem acima da meta de 3%. Então, aquilo que a gente vai falando, a previsão da inflação se acelerar fora de controle fez com que o Banco Central aumentasse a taxa de juros. Uma outra discussão que inclusive está na ata do Copom é a respeito da situação, vamos dizer assim, mais aquecida da atividade econômica, inclusive com um mercado de trabalho também bem aquecido, tá? Então, como é que isso, qual é a ideia que está por trás disso? A ideia por estar por trás disso, isso aqui, tirando aqui uma média do pensamento econômico, é que estima-se que o produto potencial no Brasil hoje, ele situa-se em 2 a 2,5%. Né? Mas o que é o produto potencial, Flávio? O produto potencial é aquele produto em que o Brasil seria capaz de crescer naquele ano sem gerar pressão inflacionária. Ou seja, quando eu cresço acima da minha capacidade disponível para crescimento, eu posso ter, em alguns setores, problemas de ter os produtos que são necessários para as demandas que estão aparecendo. Então, a regra na economia básica é oferta e demanda. Então, se eu tenho uma demanda muito superior à oferta, certamente eu não consigo atender a todos os compradores. O resultado disso é reflexo dos preços, é o que vem a inflação. Então, considera-se, né, estimativas, que o produto potencial ou a capacidade máxima produtiva para o Brasil crescer sem gerar essa pressão inflacionária, ela situa-se aí na casa de 2 a 2,5%. O problema é que as estimativas para o PIB no Brasil em 2024 muito acima desse valor, tá? O crescimento aí de 3,6% para 2024, tá? E a previsão também para 2025, se nada tiver feito, é continuar nesse crescimento mais forte. Inclusive, os dados da PNAD recente, do último trimestre de 2024, mostrou que a nossa taxa de desemprego, a taxa de desocupação, está em 6,8% no Brasil, uma das menores taxas, na verdade a menor taxa desde 2012. Então isso
é bom, é ótimo a gente ter uma taxa de desemprego menor. A questão é a sustentabilidade disso, porque se esse ritmo de crescimento ele continua, o resultado disso é que ele não é sustentável, porque naturalmente a pressão inflacionária começa a surgir, a inflação sai do controle, e quando a inflação sai do controle e começa a atingir patamares muito mais elevados, para retornar a seu nível considerado razoável, o esforço que se tem que fazer, o custo que se tem que fazer é muito maior do que se você conseguisse crescer de forma sustentável sem gerar pressão inflacionária, tá? Então essa é a lógica de é importante crescimento, é fundamental, porque o crescimento, como a gente já acabou de falar, ele gera emprego para as pessoas, gera renda. Agora, dado a capacidade produtiva da economia, você não consegue crescer de forma acelerada, de forma muito rápida, porque a base produtiva ou as condições de oferta, elas não são suficientes para atender esse crescimento. Então, logo quando você começa a crescer, sem essa coordenação, você vai esbarrar num processo inflacionário que vai retardar aquele crescimento, e aí pior, porque o processo inflacionário ele acaba prejudicando o funcionamento de toda a atividade econômica. Então é isso que a gente tem que sempre estar pensando, que é importante ter essa calibragem correta para evitar exatamente esse passo, vamos dizer assim, muito maior do que as pernas, tá certo? Então, esse crescimento, naquele segundo item, né, por que o Banco Central aumentou a Selic? Primeiro, e aqui um segundo ponto, é a piora da percepção fiscal, né? Ou seja, considera-se que a situação ela esteja realmente com as contas públicas desorganizadas. Aqui nós temos o resultado primário do governo, que é essa linha vermelha, que é o total de receita menos despesa. Então a gente vê aqui que o Brasil está, em termos de resultado primário, ele está nas suas contas no vermelho. E interessante é que toda vez que você tem um resultado primário negativo, ou seja, você gasta mais do que você consegue arrecadar, isso acumula essa diferença, porque você tem que ter dinheiro a mais para gastar, já que você gastou mais do que você arrecadou. De onde é que vem essa diferença, né? Então essa diferença vem muitas vezes vem de empréstimos, tá? Então isso acaba o governo aumentando a sua dívida pública. Então, considerando os dois conceitos de dívida pública, a dívida líquida do setor público e a dívida pública do governo, a gente percebe que ela está aí no processo de ascensão também. Então, se você olha, né, para a situação das contas do governo, se por um lado o governo gasta mais do que arrecada, e por outro lado a dívida pública está subindo, é uma sinalização que alguma coisa não está bem, tá? Alguma coisa precisa ser corrigida. Então, inclusive a ata do Copom, ela relata essa preocupação na questão fiscal do governo. Então, como no Brasil a política monetária é desassociada da política fiscal, ou seja, nós temos aí um Banco Central independente na operação do seu instrumento monetário, vamos dizer assim, que é a política de juros. Então, o Banco Central, vamos dizer, se vê obrigado a aumentar a taxa de juros para conter a questão, do outro lado, a questão fiscal. Tá? É como se eu tivesse expandindo a demanda de forma permanente pelo aumento dos gastos do governo acima da sua capacidade arrecadatória, e esse estímulo de demanda, que ajuda também a economia a crescer, a gerar emprego, a gerar renda,
ela acaba tendo, se ele acontece de forma muito acelerada, aí volta àquela situação anterior que eu comentei sobre a questão inflacionária. Então, o que se faz é separar a política monetária do Banco Central da política fiscal. Então, o Banco Central, de alguma forma, entra nesse momento, através aí da política de controle da taxa de juros, usando esse instrumento para, vamos dizer assim, inibir um pouco a demanda, e aí a gente vai falar das consequências daqui a pouco, mas vai inibir aí outros componentes da demanda para que a gente possa ter um crescimento menos acelerado e aí isso conter a inflação. Então, é mais ou menos essa lógica, tá, que o Banco Central trabalha. Bom, a terceira explicação, como eu já tinha falado, aqui refere-se ao cenário externo, né, desafiador, tá certo? E aqui a gente tem o conflito geopolítico, tá? Aí nós temos principalmente a guerra da Ucrânia e da Rússia, isso gera instabilidades nos mercados, isso tem problemas também em cadeias produtivas em todo mundo, a Europa se sente ameaçada, o custo da energia na Europa sobe, os preços dos produtos sobem também, isso acaba espalhando inflação para todo mundo, então isso é um ambiente que sinaliza, vamos dizer assim, uma incerteza maior. Um outro ponto também comentado ali no início são as políticas que o presidente Trump está iniciando para a economia americana. E o pior é que a gente não sabe exatamente, né, como é que isso vai se desdobrar, porque aí tem ameaças de políticas tarifárias, tem a questão também dos juros nos Estados Unidos que podem subir, porque se a economia americana com esse problema tarifário proteger demais a diversos setores, pode gerar inflação dentro dos Estados Unidos, e o Banco Central dos Estados Unidos é obrigado a subir a taxa de juros, e isso desequilibra, né, vamos dizer assim, um cenário macroeconômico internacional que faz com que o próprio Brasil precise também aumentar a sua taxa de juros para equilibrar com as taxas praticadas internacionalmente. Então, essa incerteza toda na economia americana, sem saber exatamente quais são os desdobramentos das políticas do presidente Trump, a gente não sabe como é que isso vai se comportar. Isso acaba tendo um elemento a mais nessa discussão de incerteza. E aí, eu já falei também, vou só reforçar, que são os bancos centrais de outros países também sinalizam aumento de juros, tá? Pela própria possibilidade de uma pressão inflacionária em diversos países, especialmente da Europa. Isso faz com que haja também políticas recessivas desses países, e isso acaba também se traduzindo para o Brasil. Muito bem, a gente vai entrar agora na segunda parte aqui da nossa conversa, tá? Espero que vocês tenham gostando. Qualquer dúvida, pessoal, façam perguntas aí no comentários, que assim que tiver possibilidade, a gente pode já ir respondendo, pode ir explicando. E, repito, o nosso interesse aqui é exatamente de dar um entendimento maior do cenário macroeconômico atual e aquilo que eu falei, que é a ideia de marcação ao mercado, como é que a gente pode também se beneficiar dessa situação. Muito bem. Parte 2. Quais as possíveis consequências dessa elevação da taxa de juros, né? Evidentemente, né? A gente tem várias consequências. Aqui eu vou falar basicamente 4 ou 5 observações. A primeira é sobre o consumo e endividamento. Claro que taxas de juros mais elevadas, isso provoca um impacto diretamente nas famílias. Por quê? Porque isso envolve redução no poder de compra das famílias, haja vista que quando eu tenho taxas de juros mais elevadas, o crédito fica mais caro. Então, principalmente quando você vai adquirir eletrodoméstico e outros tipos de bens, se você compra isso
de alguma forma utilizando crédito, isso vai encarecer muito as suas compras. Você vai ter que pagar mais juros por essas compras, e ao pagar mais juros você acaba tendo um poder de compra menor, né? E por outro lado, se você está endividado, né, se você tem dívidas a contrair, ou se você toma dívida para pagar a dívida, quando o juro está mais caro, o custo dessa dívida está mais caro também. Então é como se a sua renda disponível para consumo seja menor, tá? E isso freia toda a composição do consumo das famílias, e isso acaba reduzindo, é uma forma, vamos dizer assim, de forçar, né, a redução da demanda agregada aqui pelo componente das famílias, tá? A gente sabe que a demanda macroeconômica, a demanda agregada, ela tem 4 grandes componentes: o componente da demanda das famílias, a demanda das empresas, que são os investimentos, os gastos do governo, e aí que ele chama as exportações líquidas, é o que nós exportamos, deduzindo o que nós importamos. Então, exportações líquidas, quem está comprando nossos produtos são os outros países, eles estão demandando nossos países, então é uma forma também de demanda, só que a gente tem que deduzir o que é que a gente compra deles também. Então esses são os 4 componentes de demanda. Então quando você aumenta a taxa de juros, o impacto inicial, né, assim, um dos impactos mais importantes é no consumo das famílias, e aí a gente tem que perceber que tem já estatísticas, quase 70%, 77% das famílias brasileiras estão endividadas, tem muita gente já, a inadimplência aumentou no final do ano passado, tá? Então a situação já não é confortável para as famílias brasileiras. O aumento de juros coloca um peso a mais em toda essa capacidade que as famílias têm de fazer as suas compras. Então isso de alguma forma se restringe esse componente da demanda, restringe o componente das famílias, de sorte que situações aí mais preocupantes elas podem surgir, porque limita, né, a capacidade das famílias de comprar. Então esse é o primeiro efeito. Então é muito importante, e eu tenho gravado vários vídeos, pessoal, sobre orçamento, planejamento familiar. Isso é fundamental, você ter o controle das suas finanças, porque a própria discussão nessa área, ela mostra que um dos principais causas, né, de estresse, de doenças, etc., tem a ver com a questão financeira, o descontrole financeiro, tá? Inclusive, estatísticas mostram que 60% dos divórcios ele acontece por problemas financeiros. Então, é essencial nesse momento, especialmente no que a gente está observando para os próximos meses na economia brasileira, período mais recessivo, que se você já tinha um controle dos seus gastos, você tem que ter mais ainda essa preocupação, e evitando realmente despesas desnecessárias, evitando principalmente comprar por impulso. O problema da compra por impulso é o problema psicológico, tá? A gente compra por diversos motivos, muitas vezes a gente compra porque a gente não tem necessidade, mas são questões inclusive psicológicas envolvidas nessa discussão. Eu já gravei vários vídeos aí no Instagram sobre isso, pretendo depois trazer essa discussão mais específica para vocês, tá? Eu não vou entrar ainda nesse momento, nessa discussão, porque não faz parte aqui do objetivo do nosso vídeo, mas a gente vai depois aprofundar esse tema. Um outro impacto da taxa de juros, a consequência, são nos investimentos, especialmente os investimentos privados, tá? Quando a gente aumenta a taxa de juros, aliás, quando o governo aumenta a taxa de juros, o que acontece é que muitos dos investimentos que eram produtivos, eles passam a não ser mais viáveis. Ou seja, suponha que eu tenho ali um projeto de investimento, uma planta que vai render 15% ao ano, tá? Eu faço lá meus cálculos de projeção, de vendas, de custo, me dá aí 15% ao ano. Se a taxa de juros está em 10%, então eu posso tomar dinheiro emprestado a 10%, realizar esse investimento, tenho 15%,
a diferença eu ganho, eu pago os juros e fico aí com certo lucro, tá? O problema é que quando a taxa de juros vai subindo, diversos investimentos que eram antes produtivos deixam de ser. Então, a taxa de juros tem esse efeito no lado das empresas, né? Se por um lado adiando projetos de novos investimentos da empresa, por outro lado é encarecendo o custo de capital de giro que muitas empresas precisam para gerar seus negócios. Então, como ela tem essa restrição a mais, qual é a decisão que muitas empresas fazem? Bom, eu vou adiar meu projeto de investimento que geraria emprego e vou pegar esse dinheiro e vou aplicar no mercado financeiro. Então, eu estou contribuindo ainda mais para não ter produção. Então, se eu digo que inflação é o descasamento entre demanda e oferta, se eu estou dizendo que eu vou ter menos oferta porque eu tenho menos investimento, eu tenho menos produção e a demanda ela está crescendo, então eu tenho aí uma força a mais para travar, vamos dizer, a inflação. Então, isso é uma consequência que o aumento dos juros gera sobre os investimentos. Você trava a economia pelo lado do consumo das famílias, mas você trava a atividade econômica pelo lado dos investimentos, para fazer com que a economia se retraia com o intuito de reduzir o processo inflacionário. Aí eu repito, mas por que eu preciso travar? Porque eu não posso crescer além da minha capacidade. O que é salutar é eu crescer pelo lado da oferta da economia, ou seja, aumentando a minha capacidade produtiva. Como é que eu aumento a minha capacidade produtiva? Eu aumento tendo aquelas políticas que estimulem o lado da oferta, ou seja, que eu possa ter mais produção, mais máquinas, mais infraestrutura. Tudo que aumenta o lado da oferta, da produção, isso faz com que você possa crescer sem pressão inflacionária, tá? Quando você cresce só estimulando a demanda, principalmente, você cresce ali num 1, 2, 3 anos, mas depois vem o processo inflacionário e aí você fica estagnado durante algum tempo. A gente assistiu isso muito tempo na própria economia brasileira, tá? Então, assim, quando a gente quer crescer além da capacidade, você esbarra naturalmente nessa dificuldade, inclusive, por exemplo, falta de energia. Se você quer crescer e você precisa, para ter fábricas, para ter novas indústrias, você precisa de mais energia. Se você não tem energia, como é que você vai crescer? Esse insumo é importante. Ou se você também não tem mais mão de obra qualificada, como é que você não vai crescer? Então, todos esses elementos entram no processo produtivo. Um outro efeito sobre da elevação da taxa de juros é sobre o câmbio, tá? E aí, falar um pouco do câmbio. O câmbio é a relação entre a moeda doméstica e a moeda estrangeira, tá? No caso, a gente pensa muito no Brasil, no câmbio, a relação entre o real e o dólar, tá? Hoje aqui, no dia que estou conversando com vocês, 25 de março, aí o câmbio, eu não sei exatamente qual é o valor que está hoje, mas deve estar por volta aí de R$ 5,60 para $1, tá? Passou de 6, depois voltou, etc. E aí, o que é que vai acontecer com o câmbio? O que é que tem de acontecer com o câmbio quando a taxa de juros sobe? Perceba que quando a taxa de juros sobe, dólares que, por exemplo, estavam aplicados em títulos nos Estados Unidos, eles vêm para o Brasil, tá? Ou de outros países, o euro também vem para o Brasil porque está pagando um retorno maior. E ao vir dólar para o Brasil, se a relação de preço entre real e dólar pela quantidade de dólar vis-a-vis a quantidade de real, se tem mais dólar chegando no Brasil, é como se o dólar estivesse ficando mais barato. Então, se eu preciso de R$ 5,60 para comprar $1, se eu tenho agora mais dólar disponível, talvez eu não vou precisar de 5,60, eu vou precisar só de R$ 5,00. Eu vou precisar de só R$ 4,50. Então,
os juros elevados, ele tem esse poder de atrair a moeda estrangeira para investimento em ativos financeiros no Brasil. Tá? Então isso faz com que o dólar, o real se valorize. Interessante é que quando o real se valoriza, os nossos produtos eles no exterior vão ficar mais caros, tá? Porque as pessoas vão precisar de mais dólar para comprar nosso produto. E o inverso é verdadeiro, os produtos de fora ficam mais barato aqui. Ora, se os produtos de fora ficam mais barato aqui, é uma forma de aumentar a disponibilidade de bens que possam ser vendidos dentro do Brasil. E isso ajuda a conter a inflação, porque eu tenho mais bens que possam ser vendidos dentro do Brasil. Tá? Pense sempre a oferta e demanda como esse equilíbrio entre quem quer comprar e quem quer vender. Tá? Então, se o dólar no Brasil, se o real, se os juros no Brasil sobem, atrai dólar, aí eu tenho mais dólar, eu tenho proporcionalmente agora mais dólar em relação ao real, então faz com que o preço do dólar fique já um pouco mais barato, e isso torna baratos os produtos que são importados para o Brasil. Tá? Então isso é uma forma de conter a inflação. Ao contrário, é verdadeiro. Quando o câmbio fica desvalorizado, ou seja, o real perde o valor, os produtos importados eles ficam mais caros. Inclusive ajuda ou contribui para aumentar a pressão inflacionária. Então o dólar ele está intimamente também ligado ao real, porque no Brasil considera-se o dólar nesse momento flutuante, ou seja, o câmbio é flutuante, ou seja, quem determina o valor, no caso dólar, são as oferta e demanda por dólar. Quem quer comprar dólar vis-a-vis quem quer vender. Esse equilíbrio é que determina o valor do dólar. Então, os juros ele tem diretamente efeito sobre a taxa de câmbio. Tá? Então, esse é um outro efeito. E aí, a inflação, os juros mais elevados, ela sinaliza, tá? Todos esses movimentos na atividade econômica e que faz com que, aí o que os economistas chamam a ancorar as expectativas. Né? O que é ancorar as expectativas? Ancorar as expectativas é quando você percebe que o Banco Central ele está sob controle do processo inflacionário. Então, é crível aquela atitude do Banco Central e isso é importante para a economia, para dar credibilidade à política macroeconômica. Quando você ancora as expectativas, no sentido de ser mais confiável no que está acontecendo naquele país. Tá? Tem aí um detalhe a mais, aliás, 2 detalhes que eu gostaria de falar ainda sobre essa questão. Primeiro, o mercado imobiliário. Tá? Quando o dólar, aliás, quando a taxa de juros sobe, como subiu agora a Selic, 1 ponto percentual, saiu de 13,25 para 14,25, o que acontece? A procura por títulos de renda fixa, a gente vai falar na terceira parte, aumenta. Então, ou seja, as pessoas querem utilizar da poupança que possui, o recurso que possui, para aplicar, seja na poupança, em títulos que deem um rendimento garantido para a pessoa. Isso quer dizer que se você compara, por exemplo, investimentos em ativos financeiros ou investimento do lado imobiliário, né? Por exemplo, eu separei esse dinheiro para comprar um apartamento para investir, eu vou comprar um terreno para investir. Quando você aumenta os juros, você estimula a aplicação em títulos de renda fixa ou papéis que dê um rendimento garantido e você desestimula o mercado imobiliário. Tá? Por isso que os preços dos imóveis eles até baixam mais em processos onde a taxa de juros está mais elevada. Então, há uma relação, vamos dizer assim, inversa. À medida que eu aumento a taxa de juros, tá? O retorno desses investimentos imobiliários eles vão ficando menor. Por isso que muitas vezes os fundos imobiliários, né, os fundos, eles têm rentabilidade mais baixa. E aí pode ser uma oportunidade, porque tendo rentabilidade mais baixa, os preços estando mais baixos, pode ser que valha a pena nesse momento você entrar
porque a tendência depois se a taxa de juros cair, o lado real da economia, vamos dizer assim, o lado imobiliário, ele subir, tá? Então, era uma atenção. Por último, há uma discussão bem mais complexa, eu não vou trazer também aqui, mas eu queria apenas que você soubesse que existe essa discussão, é que se eu também pratico taxa de juros muito elevada permanentemente, essa taxa de juros elevada, ela também aumenta a rolagem da dívida pública, porque a dívida é atrelada à taxa de juros. Então, se o Brasil está aumentando permanentemente a taxa de juros para combater a inflação, há um risco também do custo dessa dívida ele ser cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. Então chega um ponto que há um risco por outro lado, é que você tem aí uma dívida crescente, e essa dívida crescente vai fazer com que você, ou vai fazer com que o país não tenha, entre numa situação de endividamento e não consiga mais nem a política de elevar a taxa de juros resolver o problema. Ou seja, a inflação ela pode passar a acontecer por outro motivo, pelo total descrença na incapacidade do governo de pagar sua dívida, ou seja, o governo em algum momento vai quebrar. Então essa incerteza desancora as expectativas, ou seja, torna o ambiente muito mais complexo e incerto, e aí aquele remédio no primeiro momento que poderia ser salutar, esse remédio passa a ser inclusive um veneno, né? Quer dizer, o que diferencia o remédio do veneno é a dosagem. Então os juros elevados permanentemente por muito tempo, isso tem um impacto, pode ter um impacto muito grave na atividade econômica. Por isso que é fundamental que se controle especialmente a despesa do lado do setor público, porque ele é o causador, vamos dizer assim, desse descontrole inicial. Muito bem, feitas essas observações, pessoal, eu vou agora passar para a terceira parte, que é a seguinte pergunta, tá? Como você pode se beneficiar dessa situação, tá? Eu gravei aqui, como já falei para vocês, estou gravando, né, na verdade, alguns vídeos no Reels, meu Instagram, queria que vocês inclusive acompanhassem lá, Flávia Taliba, e visse, já tem lá muitos vídeos, então, e eu quis chamar a atenção para um ponto essencial, tá? Nesse momento em que nós temos uma taxa de juros subindo, isso a despeito de todos os efeitos adversos que vai causar na economia brasileira, especialmente uma desaceleração, tá? Ou um crescimento mais lento, ou um ritmo de expansão do emprego também mais lento, mas isso pode apresentar uma oportunidade de investimento boa para quem tem aquele dinheiro lá que não precisa contar com ele e utilizar essa janela que se abre para o investimento. Então, aqui a terceira parte do nosso vídeo, é o motivo. Então, a primeira coisa que eu vou precisar falar para vocês é explicar o que é marcação a mercado, tá? Vocês ouvem falar isso, isso é um tema específico ali do mercado financeiro, não tem nada tão complicado, mas eu vou colocar para vocês, tentar colocar, na verdade, de uma maneira bem didática de como isso funciona, tá? Eu aconselho vocês, evidentemente, tá? De se interessar pelo assunto, estudar mais, aí na internet tem muitos vídeos explicando isso, tem livro, tem apostila, tem muita gente boa que dá boas explicações sobre isso. Eu queria apenas nesse aqui no nosso canal de comentar sobre esse tema com vocês e convidar vocês a pensar. Então, vou falar aqui em explicar o que é marcação a mercado, explicar que isso pode ser uma oportunidade e como implementar estratégias, né? Como é que eu faço a marcação ao mercado, tá? Vamos lá. Aqui, a primeira coisa é explicar o que é marcação ao mercado. A gente sabe que existem títulos de renda fixa que o mais, vamos dizer assim, tradicional são os títulos do Tesouro, né? São títulos extremamente seguros, garantidos pelo Tesouro Nacional, pelo governo federal. Aqui não há discussão sobre isso, que são bons investimentos, inclusive, tá?
Muita gente não conhece, fica ali preso à poupança. A poupança, em certos momentos, rende muito menos do que o título do Tesouro. O título do Tesouro são títulos bem seguros, tá? E rende muito mais do que a poupança, mas a poupança tem aquela tradição, tá? E muita gente não vai para o título do Tesouro porque desconhece como é que funciona, tá certo? Então é uma questão mais de cultura. Então, o que é marcação a mercado, tá? Então, essa slide que eu estou projetando aqui para vocês é um processo que ajusta o preço de um título de renda fixa conforme as condições de mercados atuais, tá? Mas o que significa, né, isso, Flávio? Significa o seguinte: quando você compra um título de renda fixa no Tesouro, quando você compra, ele vai dar o valor em que você vai resgatar aquele título lá no vencimento dele. Você pode comprar, por exemplo, 2030, tá? Então, em 2030 você vai receber um determinado valor por aquele título, tá? Então, se em 2030, no dia do resgate desse título, suponha que é 31 de dezembro de 2030, o título vai lhe dar tanto, certo? E a taxa de juros atual é tanto, então eu sei qual o preço de mercado daquele título naquele momento. Tá? Por quê? Porque existe, eu vou explicar um pouquinho mais na frente, mas existe relação inversa entre preço do título e taxa de juros. Dado que o rendimento está fixo, né, eu tenho um rendimento fixo, quando eu aumento, quando eu tenho um preço do título, eu tenho a taxa de juros que vai me dar aquele valor fixo. O que acontece é que até 2030 a taxa de juros ela vai flutuar. E ao flutuar a taxa de juros, o preço do título flutua também, porque aquele rendimento está dado, tá? Então, o que acontece é que durante o período até o vencimento, esse preço do título, ora ele vai subir, ora ele vai descer. Então, o que acontece? Né? Quando você, por exemplo, compra uma coisa, você é comerciante, compra uma coisa, né? Comprou lá R$10. Quando você compra R$10 imaginando que ali em algum momento esse item que você comprou de R$10 vai valer R$20. Ora, se ele vai valer R$20, você vende, porque aí você ganha 10. Mesma coisa é o preço do título. Você compra um preço de um título, né? Você entra num título de renda fixa que tem lá um determinado preço que o Tesouro vai lhe dizer, esse título custa R$300, tá? Porque a taxa de juros tanto vai lhe dar o retorno fixo em 2030 no valor de tanto. Se durante o percurso a taxa de juros cair, o preço do título que custava 300 vai custar 400. Então, se você comprou a 300 e algo vai custar 400, você vai e vende esse título e ganha essa diferença. Ou seja, você não precisa esperar até o vencimento para receber esse dinheiro de volta. Você pode vender antes, você sai antes da aplicação e recebe a diferença em termos do preço do título mais alto. Então, no Tesouro, e aqui eu já vou passar para frente, explicando mais ainda, tá? Pode ser que essa primeira explicação já tenha ainda ficado um pouco de dúvida como é que isso funciona, tá? Mas a gente vai aos pouquinhos tentando ser mais claro possível. Claro que são questões técnicas, muita gente não conhece, tá? Não conhece como é que funciona. Eu estou aqui para tentar ajudar vocês e me coloco também à disposição depois aqui de seus vídeos. Você mande uma mensagem para mim que a gente vai, né, nos comentários aqui nesse vídeo, a gente vai tentando explicar e deixando o mais claro possível como é que isso funciona, tá certo? Então, resumindo essa primeira parte, quando a taxa de juros vai se modificando até o vencimento, até o resgate do seu título, o preço do seu título ele vai flutuando de forma inversa ao que vai acontecendo com a taxa de juros. Vamos tentar explicar mais ainda, tá? Aqui eu tiro como exemplo títulos que depois a gente pode inclusive discutir isso com mais assim, cautela, de forma mais explicada, inclusive pegando ali, a gente pode depois ver uma maneira de a gente entrar no site
do Tesouro Nacional, mostrar todos os títulos e tal. Mas eu vou pegar aqui 2 títulos principais, o Tesouro Pré-Fixado e o IPCA+, tá? Esses são títulos que sofrem marcação de mercado, tá? O Tesouro Selic, para quem conhece, ele rende diariamente, tá? É como se fosse uma poupança, rende mais do que a poupança, inclusive, especialmente quando a taxa de juros está bem elevada, e que praticamente ele não sofre marcação ao mercado. Em alguns momentos específicos sim, mas não é o caso aqui a gente entrar nesse detalhe, tá? Então, os títulos de Tesouro Pré-Fixado, os Tesouro IPCA+, com vencimento aí para os próximos anos, ele sofre marcação ao mercado. Aí o que é sofrer marcação ao mercado? É que o preço desses títulos, eles se modificam para cima ou para baixo de acordo com a flutuação da taxa de juros, tá? Então, eu vou entrar agora em uma importante discussão também, aliás, ainda nessa discussão, que eu vou falar aqui daqui a pouco num gráfico que eu montei para vocês, é que, então, se eu comprar um título hoje, tá, que vai me dar um rendimento fixo daqui a uns anos, esse preço do título ele vai estar atrelado à taxa de juros daquele momento, tá certo? Como o rendimento está dado, se a taxa de juros cair, o preço do título vai ter que subir para manter aquele rendimento, tá certo? Que eu montei aqui para você entender mais ou menos. Pode ser que esse gráfico aqui seja um pouco mais complicado, tá certo? Mas aqui no eixo horizontal tem o tempo em anos e no eixo vertical tem o preço do título. Então suponha que no ano 1 você comprou um título que custava R$386, tá certo? E a taxa de juros no momento daquela compra é 10%. Esse título está lhe dizendo o seguinte: olha, daqui a 9 anos, né? Eu estou no ano 1, daqui a 9 anos, esse título aqui ele vai lhe pagar, né, a essa taxa de juros, a esse preço, ele vai lhe pagar R$1.000, tá? Vai pagar R$1.000. Então já está contratado, vai pagar R$1.000. Então, se você for até o final com esse título, ele vai lhe dar um retorno de R$1.000. Você vai resgatar aí o valor de R$1.000. Então, esse retorno está fixo, tá? Então, a 10% ao ano, algo que vai lhe dar R$1.000 fixo, esse preço do título vai custar R$386. Então, no momento que você comprar, você vai estar sabendo que você está comprando um título a R$386. Muito bem. Suponha que, por algum motivo, essa taxa de juros ela suba, tá? Se a taxa de juros subir, então significa que o preço do título vai ter que cair, que é essa linha vermelha. Por quê? Porque como está fixado R$1.000, então se a taxa de juros subir, tá? O preço desse título vai ser menor, porque a taxa de juros vai incidir, ela pode incidir sobre um preço do título mais barato, porque acumulando no tempo, ela vai dar os mesmos R$1.000. O mesmo raciocínio se a taxa de juros cair. Se a taxa de juros cair, o preço do título vai subir. Por quê? Porque a taxa de juros vai incidir sobre o preço para dar o mesmo R$1.000. Então, o que nos diz é que existe, né, aqui é um exemplo mais claro, é que existe uma relação inversa entre taxa de juros e preço do título, dado que o retorno está dado. E aí, o que surge? A oportunidade de marcação ao mercado, que inclusive nós estamos aqui, um dos objetivos desse vídeo. Por quê? Porque suponha que nós agora, nesse momento, nós estamos aqui nesse caso de R$386. Então, e o Banco Central, né, inclusive na ata do Copom de hoje, ele já está dizendo que o juros já subiu,
subiu um ponto percentual, saiu 13,25 a Selic para 14,25, então o juro subiu. Se o juro subiu, o preço do título já caiu. Então, se o preço do título caiu, já ficou mais barato o preço do título, já vale a pena comprar esse título. Mas a ata do Copom está dizendo o seguinte, que diante da situação econômica, o preço do título ainda pode, aliás, a taxa de juros ainda pode subir mais ainda. Tá escrito na ata do Copom isso, né? Dependendo do cenário, se mantiver toda a situação hoje, há um novo aumento de juros mais na frente. Ora, se vai haver um novo aumento de juros mais na frente, então significa que mais na frente a taxa de juros vai subir, que vai fazer com que o preço do título vá cair, ele vai estar mais barato ainda. Então, se você compra algo que vai ficar mais barato, quando você for vender, a tendência é ficar essa coisa mais cara. Por quê? Porque se o juro sobe para 15%, vamos dizer assim, vai ser difícil imaginar que vá depois para 16%, para 17%, porque se essa escalada continua de subida de juros, a percepção é que o governo vai quebrar. Né? Não tem como o governo funcionar por muito tempo com a taxa de juros extremamente elevada, porque ela tem aquele outro efeito que eu falei, que a dívida começa a crescer de tal forma que quebra o governo. Então, a questão é o seguinte, se a taxa de juros vai subir, é porque o preço do título vai cair. Então você pode, mas eu não quero esperar mais a taxa de juros subir mais ainda, eu vou comprar agora o título. Tudo bem, então você já comprou agora, você vai ter que esperar a taxa de juros cair. Se eu comprei agora, por exemplo, a taxa de juros a 14,25, eu tenho que esperar mais na frente que a taxa de juros caia abaixo de 14,25, porque aí o preço do teu título vai ficar mais caro do que você comprou. E aí você vende. E aí você pode ter aí um lucro, tá? Então, quanto mais alta a taxa de juros, mais baixo vai estar os preços dos títulos. E quanto mais baixo está os preços dos títulos, a tendência no futuro é que essa taxa de juros vá cair em algum momento e os preços dos títulos vão subir. E aí você ganha na diferença. Aí a pergunta, mas quando é que a taxa de juros vai cair? Aí não se sabe exatamente, porque isso depende de muita coisa, né? Depende da própria política do governo, tá? Mas se você imaginar que a taxa de juros não vai ficar muito alto por muito tempo, é de se esperar que você tenha aí uma tendência de redução da taxa de juros, tá? Bom, qual é a estratégia a utilizar? Isso eu já falei, né, dessa estratégia. Você tem que observar o momento ideal para você entrar comprando no mercado, ou seja, quanto mais alta a taxa de juros, mais baixa é o preço do título e, por conseguinte, a tendência é de você ganhar mais. Agora, esses prazos precisam ser bem estudados, você precisa procurar aí um analista de investimento da sua confiança, alguém que você possa também estudar, entender o mercado, mas eu estou aqui querendo trazer para vocês que existe, né, essa janela de oportunidades para você ter aí um bom rendimento na sua aplicação financeira proveniente da utilização do momento atual, tá certo? Bom, então eu aqui encerro esse vídeo. Eu espero que tenha sido útil para você, esse panorama geral macroeconômico. A tendência da gente ter aí, como a ata do Copom disse, é uma tendência de crescimento da taxa de juros, tá? ainda para os próximos meses, e observar o que vai estar acontecendo para que você possa tomar a decisão correta. Só reforçando, aqui não vai nenhuma indicação de investimento, tá, pessoal? Vamos deixar muito claro isso. Aqui vai
um alerta para você que há uma possibilidade, há uma janela de oportunidade no momento atual, que você se interessa por esse tema, acha que tem disponibilidade de algum recurso que você possa ganhar, estude essa situação, procure assistir vídeos na internet, muitos vídeos bons, procure especialistas que qualquer coisa, mande também mensagem aí para mim, com comentários, que a gente vai tirando as dúvidas no momento oportuno. Muito obrigado e até um próximo vídeo.